Dando prosseguimento à nossa aula de 8 desperdícios, na aula anterior nós falamos sobre o desperdício de superprodução e agora nós vamos entrar no desperdício de espera ou de espera de material em processo para ser processado. Vamos lá. Desperdício espera ou de material em espera no processo, ok? O que a gente precisa entender que esse desperdício ele está relacionado ao material que após ser adquirido ele fica parado na espera do seu processamento. Então isso ocorre quando uma parte do material ele fica à espera da disponibilidade de equipamentos ou até mesmo de pessoas para a finalização do seu processamento. Isso também é muito comum. Às vezes a indústria ou a empresa compra aquele material e aquele material ele fica parado, esperando ser utilizado. Isso é um grande desperdício aí que foi encontrado pelos engenheiros de produção lá da Toyota. Isso na década lá de 50, né? Então o que nós iremos fazer agora? Nós iremos categorizar os 3 tipos de perda por espera. Dentro dessa categoria nós temos a primeira perda, que é a perda por espera no processo. Isso vai significar que um lote ele fica à espera do seu processamento, né? Ele vai ficar na espera do processamento do lote anterior até que o operador e os equipamentos estejam disponíveis. Então esse é o tipo de perda por espera no processo. Vamos falar agora sobre a segunda perda, que é a perda de espera do lote. Essa perda ocorre quando as peças processadas ficam aguardando o restante para que possam ser passadas para a seguinte operação ou para a operação seguinte, né? Então um exemplo, um lote de 200 peças começa seu processamento e está na primeira peça. Após ser processada, ela vai ficar à espera das 1999 restantes, pois somente com o lote completo se passa para a próxima operação. Então isso é uma espera aí, de perda do lote. A terceira perda é a espera do operador. Também é uma perda aí bem comum. Ou ela vai ocorrer quando a peça tem que esperar a disponibilidade do operador, ela não é processada diretamente. Então, vamos às principais causas de desperdício de material em espera na produção. São gargalos. Gargalo dentro da engenharia de produção é um termo muito comum. Eu até falo isso no meu curso lá de engenharia de produção para iniciantes. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no curso, que o curso está totalmente gratuito e ainda acompanha um livro de introdução à engenharia de produção, para vocês conseguirem ter um desempenho melhor. Então o gargalo, o que significa o gargalo? O gargalo é que impede a continuidade do fluxo. Vamos dar um exemplo? Supermercado. Onde está o gargalo no supermercado? Caixa. O caixa impede a continuidade do fluxo, ou seja, a pessoa entra ali e tem gargalo, às vezes no açougue, tem gargalo para pesagem, tem gargalo no caixa, enfim, existem vários lugares que tem gargalo. O gargalo é o que impede o prosseguimento do fluxo. Um outro tipo de desperdício também, uma da causa que está ligada a esse tipo de desperdício é o layout inadequado aos processos de produção. Você precisa ter um layout otimizado, você precisa ter um layout que visa um fluxo contínuo e que tenha uma preocupação com fluxos de materiais indo e vindo, que tenha não só materiais, mas que tenha espaço para empilhadeira, que tenha espaço para pessoas, visando a segurança no trabalho. A ausência na sincronia da produção, isso também é comum. O lote de produção é maior do que as necessidades de consumo. Isso gera estoque, né? Então, vamos ver quais são os procedimentos para a redução desses tipos de desperdício. O que a gente precisa fazer aí para reduzir esse desperdício? É lógico, redução dos gargalos. Para o quê? Para você justamente gerar um fluxo contínuo.
Você tem aí também planejamento e definição do arranjo físico adequado para melhorar o fluxo de produção. Foi o que eu falei no slide anterior. Implementação de ferramenta de estudos de tempos e movimentos. Isso daí eu falei nas aulas introdutórias, que não é o foco do nosso curso, porque é algo mais complexo, ok? Mas vou dar mais um exemplo. O estudo de tempos e movimentos você utiliza para determinar a capacidade de produção de uma fábrica. Ou seja, vai um engenheiro de produção vai fazer um estudo dentro da fábrica, ele vai cronometrar todos os movimentos da pessoa, do colaborador, de modo a ter o melhor movimento possível, levando em consideração a ergonomia dele, ok? A ergonomia dele, segurança no trabalho, de modo que você consiga padronizar todo o seu processo, de modo que você padronizando todo esse processo de como o operador ele manipula a máquina, de como o operador ele manipula os equipamentos e até mesmo consequentemente os materiais, você consegue determinar a produção, a capacidade de produção da indústria, ok? Então isso é um estudo de tempos e movimentos. Dimensionamento dos lotes de produção a fim que sejam os menores possíveis. Isso aqui você acaba tendo um impasse porque geralmente, eu estou saindo do contexto Lean, né? Geralmente aqui no Brasil, até mesmo nos Estados Unidos ou outros países, o fornecedor ele não quer entregar os menores lotes possíveis, ele quer sempre entregar o maior. E se você entregar menor, o preço com certeza é diferente. O preço que você vai pagar com certeza é diferente. Então, isso é um dos grandes impasses para a implementação do Lean. E às vezes você vai ter pessoas que vão falar: para implementar o Lean Manufacturing é fácil. Para implementar a manufatura enxuta é fácil. Não é fácil. Ok? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós entraremos no tipo de desperdício de transporte. Ok? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Vejo vocês na próxima aula.